Olá, eu sou Camila Mideia e sejam bem-vindos ao canal. Eu tô um pouco afastada do YouTube, eu acho que eu postei só um vídeo ano passado, no máximo 2, e eu tava querendo retornar com o canal, então, ano novo, vamos lá. E hoje eu vim aqui falar sobre Umbanda. Eu entrei pra Umbanda. E esse vídeo é sobre o que aconteceu. Já faz um ano e pouco que eu entrei pro terreiro aqui perto de casa e eu vou conversar um pouco sobre a minha experiência, por que eu entrei, como eu tô me sentindo agora, se mudou alguma coisa. É isso. E eu gostaria de saber sobre vocês também, como é a experiência de vocês sobre Umbanda, se vocês já tiveram alguma experiência dentro de algum terreiro, se vocês têm afinidade ou não. Me contem aí nos comentários. Como é que eu procurei a Umbanda? O que aconteceu foi que eu tinha afinidade com a Umbanda, só que um distanciamento por conta do que eu via superficialmente sobre a Umbanda. Tem muitos representantes da Umbanda também que eu já observei que não traziam uma coisa muito eticamente correta, vamos dizer assim. Eu tinha ressalvas sobre e por isso eu nunca busquei muito a fundo. Também eu não via explicações sobre as coisas que eram realizadas e se eu não sei o que eu tô fazendo, isso também é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de saber o que eu tô fazendo, para que eu tô fazendo, o que isso vai gerar, isso pra mim é muito importante. Então, tinha essas ressalvas e nunca me aprofundei, nunca tinha me aprofundado. Mas eu sempre tinha afinidade com os guias em si, com essa ancestralidade de matriz africana. Eu tenho essa afinidade, mas nunca achei um lugar que eu achasse coerente com o que eu acredito. Mas então eu fui convidada para um terreiro aqui perto, para ver uma gira. Eu gostei muito, fui outra vez também, acho que eu fui 3 vezes, 2 ou 3 vezes participei de uma gira. Eu gostei muito do que aconteceu ali, eu senti muito o chamado dessa vibração. E ele é um terreiro diferente também, acho que isso me conectou com ele. É um bando molocô, então tem umas coisas muito parecidas, tem a Umbanda e tem coisas parecidas com o Candomblé também. É uma coisa bem ancestral com o novo, vamos dizer assim. Expliquei assim direito? É complicado explicar Umbanda molocô. Eu não sei explicar direito, mas é uma Umbanda traçada, então ela tem muitos elementos que se agregam. E depois dessas 3 giras que eu presenciei, eu quis me desenvolver. Eu sempre quis me desenvolver mediunicamente, mas como eu nunca encontrei um local com coisas afins que eu acredito, então eu sempre pratiquei muita coisa sozinha, muito estudo, muita leitura, geralmente do ocultismo. Recentemente, há uns 3 anos, do estudo do Tantra, e isso tem me ajudado muito. A iniciação tântrica também me ajudou muito. Mas eu estava num processo da minha vida em que eu estava com um certo desespero. Estavam acontecendo coisas que eu não podia controlar, então eu me senti muito desamparada. Precisava de uma ajuda bem física, vamos dizer assim, uma ajuda de pegar na minha mão mesmo, sabe? A minha mente não estava dando conta sozinha, então eu confiei nesse lugar para começar a me desenvolver em grupo e foi uma coisa muito boa. Aí chegou o dia em que eu fui na minha primeira gira como médium. Falaram que ia ser tranquilo, falaram que ia ser de boa. Já na primeira vez eu não sabia o que era função, ninguém nunca tinha me contado o que era função. Então eu cheguei a primeira vez no terreiro, eu não sabia de nada. A gente tem que arrumar o terreiro, a gente tem que fazer as lembrancinhas que vai entregar para os visitantes. A gente faz as comidas para os santos, a gente faz tudo para tudo acontecer. Somos nós mesmos que fazemos. Eu não sabia disso. Eu fui entendendo como isso é importante, mas assim que eu cheguei foi tudo muito novo. Eu nunca adentrei nessa egrégora, nunca tinha adentrado nessa egrégora. Então foi uma surpresa e
já chegou assim, suando assim, botando a mão na massa, suando e descobrindo as coisas da marra. Foi bem interessante. Eu fiquei bem nervosa e eu sou bem sensível às energias, então energias muito novas que eu não tinha me conectado ainda, e isso me deixou mais nervosa ainda. Mas falaram, não, vai ser de boa. E eu nunca tinha incorporado também. É uma coisa que eu sempre tive a sensação, mas não a visão. Eu tenho às vezes projeções, sonhos e muito a sensação. Eu tenho muita empatia, então eu consigo sentir próximo de mim e sinto também a sensação dentro de mim, como se fosse em mim. Mas a corporificação, a energia do espírito se conectando assim tão fortemente a mim, nunca tinha acontecido dessa forma. E foi bem diferente. E eu também não estava preparada para isso não, foi bem engraçado. Foi numa gira de Chapanã, já entrei na gira de Chapanã. Chapanã já me pegou ali. Primeira gira, o orixá já me pegou, comecei a passar mal, eu não sabia que a incorporação tinha a ver tanto assim com o físico. Na minha cabeça, a incorporação, a pessoa apagava, depois voltava, o que aconteceu? Não foi bem assim. Então, eu descobri que tem muita essa movimentação física até a minha energia se sintonizar com a energia da entidade, com a outra energia, e eu passei mal, chorei muito sem entender por que eu tava chorando, me senti tonta, me senti mal, com falta de ar, meu coração acelerou, comecei a sentir dor na minha coluna, e esse foi o princípio do desenvolvimento. Eu não sabia de nada disso, me pegou de surpresa. Aos poucos eu estou aprendendo a lidar com isso, mas logo no início, na primeira vez, foi bem um choque, assim, então não foi suave, não foi suave. Me conta aí nos comentários se você participa de algum terreiro, faz parte de algum terreiro, como foi a sua primeira vez aí, como é que foi a sua primeira incorporação, se você é médio de incorporação. Me conta se também foi um baque pra você, ou se você já sabia que isso acontecia aí. Quero saber, ou se você foi que nem eu, que também não sabia de nada, foi com a cara e com a coragem e foi aprendendo aí na marra. Eu acho que o que mais me surpreendeu, acho que é como as coisas funcionam. Tá funcionando, tá sendo uma mão assim na minha vida. Uma mão na minha vida, olha só. Tá sendo... Tá sendo bem positivo. Descobri nos búzios que eu sou de uma egrégora juremeira, descendente dos meus ancestrais por parte de pai, e eu comecei a tomar a jurema sagrada, ouvindo a jurema, não a jurema de tombo, que é utilizada na religião do catimbó, mas uma jurema, ouvindo a jurema de tratamento, e isso está ajudando muito a lidar com as minhas questões emocionais e mentais. Está me ajudando a curar esses sentimentos negativos e trazer mais carinho para minha cabeça, para mim, e a me acalmar aqui nessa existência terrena aqui, que é tão difícil assim para mim. Surpreendente também é como a simplicidade das coisas é o que torna as coisas tão potentes. Eu sou uma estudiosa da espiritualidade, então as coisas vão se apresentando lá no terreiro, elas são explicadas. É uma umbanda iniciática. A zeladora da casa, ela é iniciada Rosa Cruz, então ela gosta de explicar sobre as coisas, do porquê a gente está fazendo as coisas, por que isso é feito, o que cada coisa representa. Ela traz também esse estudo da espiritualidade aberto, assim, mais amplo. Isso é bom para mim também, porque mesmo eu estando agora no terreiro, eu sou espiritualista, então eu ainda estudo outras filosofias, outras egrégoras, o Tantra principalmente, Yoga, e a Umbanda faz parte de mais uma dessa egrégora que é afim a mim, que faz sentido para mim e me ajuda a trabalhar para a luz, para a expansão, para o crescimento. Então eu observo que essas coisas pequenas como varrer o terreiro, preparar o almoço para as pessoas,
preparar a ornamentação da gira, da festa, preparar a comida para a celebração, a comida para os santos. Isso tudo, se você tivesse que, vou trabalhar, estou entrando no terreno para trabalhar. Você está fazendo, na verdade, uma troca energética, você está construindo com outras pessoas, você está entrando num senso de comunidade para fazer uma coisa acontecer. Eu sinto muito essa sensação, de novo, de tribo, que a gente se perdeu um pouco na sociedade urbana. Se você é de uma cidade do interior, talvez você tenha mais essa socialização com o outro, esse tato com o outro, mas a sociedade moderna, geralmente urbana, assim, numa cidade grande, a gente acaba perdendo um pouco essa conexão com o outro, até com os próprios vizinhos, um pouco dessa humanidade. Como é que você tá? Você tá bem? Você me ajudaria a fazer isso? Você me ajudaria a tomar conta disso? Eu tô sem dinheiro, você me ajudaria? Eu tô sem alimento, você me ajudaria? A gente perdeu esse senso de humanidade, de mais do que eu. Não quero que meu vizinho me veja. Eu não quero falar com aquela pessoa porque, não sei, pode rolar discussão. Aquela pessoa a gente não se mexe, não mexe com aquela pessoa. E ali, as pessoas que estão ali estão se trabalhando para a volta disso acontecer. É claro que como a gente perdeu isso, acaba sendo difícil, trabalhoso, se estranham às vezes as pessoas lá dentro, mas somos seres humanos e ali estão focados para um desenvolvimento humano, da ética e moral humana, desse senso de união. Então tá todo mundo ali, quem fica, né, quem quer trabalhar isso, além de desenvolver sua mediunidade, também desenvolve como humano. Então a questão de eu preciso de gente para fazer isso acontecer e todo mundo tem que estar disposto a fazer isso acontecer. É necessária uma troca de energia. Assim como é necessária, acontece na vida, só que ali a gente está focado. Também é interessante falar que os orixás não precisam de comida, as entidades não precisam de comida, não precisam de bebida. Quem precisa dessas coisas somos nós, que estamos nos desenvolvendo, estamos numa densidade. A gente está aqui na superfície umbralina, então a gente está num ambiente denso e a gente quer se comunicar com um ambiente mais sutil, que é o campo astral, os outros campos etéricos, e a gente faz essas conexões baseadas na matriz africana, numa egrégora da matriz africana, para ter essa conexão com eles. É para nossa cabeça, é para o nosso campo energético denso poder se conectar com eles, e eu tô entendendo isso cada vez melhor e acho que é isso que estava faltando na minha vida. Eu sou muito como se fosse fora da Terra, eu sou muito aérea, eu acesso as coisas cósmicas, assim, etéreas muito fácil. E eu fico muito perdida aqui no mundo terreno. Coisas básicas como pagar contas para mim são difíceis. Coisas básicas como ir para um almoço em família são difíceis. Pegar um ônibus é difícil, mas falar sobre ET, multiversos, pra mim, tô tinindo. Então, esse meio termo, eu acho que tava faltando na minha vida. Essa ponte entre o terreno e o sutil tava fazendo falta pra mim, e é isso que tá me ajudando. Tá sendo bem importante. É claro que não é mil maravilhas, não é assim, porque eu também tô me desenvolvendo como humana, eu também tenho minhas dificuldades, então eu também passo por coisas difíceis lá dentro. A convivência humana, para mim, é difícil, então eu tô tendo que aprender a lidar com vários tipos de pessoas, mas quando o grupo de pessoas tá com foco para uma coisa em comum, esse é um trabalho um pouco mais fácil para mim. Também questões físicas, eu não aguento muitas coisas físicas, porque o meu cérebro começa a desligar e eu fico muito cansada mentalmente e fisicamente. É o famoso shutdown, tipo um burnout do autismo. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. No início eu estava muito empolgada e eu queria retribuir o máximo que eu queria auxiliar o máximo que eu podia, porque eu tô com tempo para isso, tô com disponibilidade para isso. Eu tentava dar o meu melhor, mas isso acabava me exaurindo muito. E aí depois eu ficava mal. Então eu tô aprendendo a lidar com os meus limites também. Isso é um trabalho, é um desenvolvimento meu. Quando eu posso auxiliar e quando eu já não posso mais auxiliar. Às vezes tem poucas pessoas para a realização de um ritual e eu quero muito ajudar, eu tenho muito isso de querer ajudar,
principalmente na área espiritual, mas meu corpo tem um limite, geralmente é menor do que os outros, e eu fico me comparando muito e me criticando muito por isso. Mas esse está sendo o meu trabalho interno, de achar qual é o meu limite e dar um passo para trás quando eu preciso, para eu poder ajudar de novo. Senão eu acabo me exaurindo e levando muito tempo para me regular. Então, no início, como eu estava muito empolgada e querendo muito ajudar, eu acabei me desgastando demais e me comparando demais, me criticando demais. E é isso que eu estou aprendendo a lidar agora, onde é o meu limite, até onde eu posso ir e como eu lido com isso internamente. Sobre preconceito. Eu acho que se você não veio de uma família... Você veio da onde? Meu cérebro! Por que ele é assim? Continua, tá ficando bom. Eu acho que se você não veio de uma família que já estava na egrégora da Umbanda, Candomblé, afins, ou se você não fazia parte desde a infância, eu acho que você... Ai, minha cabeça. Eu acho que você deve ter recebido algum preconceito na sua vida. Ok, alguns preconceitos que eu recebi da sociedade foram: isso é uma religião primitiva? Ela já está em defasagem? Exus, pombagiras, eles são um trabalho estritamente de esquerda, eles só vão atuar para a vida material da pessoa, conseguir relacionamento, destruir relacionamento, conseguir carro, dinheiro. Não é isso que eu estou interessada, então eu recebi muito isso. As incorporações são reais? Tem gente que finge incorporação? Ou é isso mesmo, chega um espírito, entra no seu corpo e toma conta dele? Esses eram alguns preconceitos que eu recebi e que eu comecei a aprender como realmente funciona. E eu acho que dependendo do lugar que você frequenta... Parece que eu tô incorporada, porque, tipo, a Sheliana, ela esquece as palavras. Como é a mesma palavra que vocês usam? Ah, sim, frequência. Mas não, comigo é só... a existência, é assim. Será que eu sou uma incorporação de mim mesma? Fica aí. Então, dentro dessa casa, eu comecei a compreender melhor como é realmente isso, como isso funciona, essas questões. Ainda tem bastante coisa para aprender, mas muita coisa já se desfez. Mas eu ainda vejo pessoas sendo pessoas. Isso vai vir em qualquer lugar. Como assim pessoas sendo pessoas? Pessoas sendo pessoas. Se você tá numa casa que a pessoa tem um centro egóico muito forte, essas coisas realmente acontecem. Você utiliza da entidade para ganhos materiais, aprisionamento material, de romance, essas coisas. As entidades parece que não estão, essas que trabalham assim para a esquerda, vamos dizer, que não estão muito preocupadas com o que você vai aprender, porque você vai aprender. Então elas abrem um caminho para que você possa aprender ou na porrada ou no carinho. Se você escolhe aprender na porrada, ela só sorri e fala, claro que sim, vamos aprender na porrada. Ou então ela fala, não, no carinho, então tudo bem, vamos te ajudar com o carinho. É meio que, na minha concepção, até onde eu compreendo agora, os trabalhos da esquerda, eles deixam você aprender com a experiência. E se a sua experiência é egóica e você utilizar trabalhos energéticos para o seu próprio ego, você pode até conseguir certas coisas, mas você vai aprender com essas coisas também, que não é bem por aí. Se você recebe pelo ego, você vai ter que aprender até entender que o espiritual é além dessa terrinha aqui e além desse ego, dessa identidade que a gente tem aqui. Com esses estudos que eu tenho tido sobre a Umbanda, eu tenho, acho que minha visão tem se aberto mais a
aos tipos de energias, guias, mentores, entidades que estão ao nosso redor, ajudando na nossa encarnação, ajudando aqui o planeta Terra. É como se eu tivesse sentido os meus guias mais próximos de mim. E isso acho que abriu a minha visão de como eu posso me ajudar, como podem me ajudar a vencer a minha jornada aqui na Terra, vencer, assim, e até o fim de uma maneira digna, com a ajuda deles. E como eles ajudam muito as pessoas que estão aqui e em vibrações intermediárias. Os trabalhos de passe, de limpeza energética, que são muito utilizados, os trabalhos com comidas, com frutas, legumes, com ervas, águas sagradas, como isso ajuda na nossa própria limpeza energética. E a gente meio que esquece disso, a gente tem essa herança tão bonita aqui no Brasil. E como essa herança que a gente tem pode auxiliar muito a gente que tem um certo preconceito e perdeu essa coisa do xamanismo, né? Eu gosto muito do xamanismo. As minhas afinidades espiritualistas têm a ver com o xamanismo e como a energia da natureza ajuda a gente a se limpar, se firmar, se ancorar, realizar os nossos projetos, ajudar com as nossas curas internas. E como a Umbanda abriu a minha visão para que tem guias muito próximos de nós, não tem só aquele guia nosso lá, que só aquele médium que ouve e que vê, pode ver, está distante, que é muito sutil, aquele guia ET muito sutil que a gente não vê. Tem guias assim que pegam na nossa mão, guias que falam com o nosso coração e que dá para ouvir se você começar a se desenvolver nesse caminho. E isso tira um pouco da sensação de estar sozinho no mundo, de que só você está percebendo, observando como o mundo está caótico. Ter essa percepção meio que dá um apoio, sabe? Um bracinho para você andar junto. Eu tenho achado isso bem legal. Como uma reza poderosa, como acender um cachimbo com a intenção de um vovô, como entregar um café com a intenção de oferecer ao vovô, como tomar um banho, como conversar com o caboclo, como conversar com as entidades, mesmo que você não ouça, como isso te auxilia, traz o sutil para perto de você. É como se estivesse mais próximo de você. Se você está curioso sobre a Umbanda, gostaria de experimentar como está no terreiro, no barracão, mas você tem medo, receios, eu acho que um conselho que eu daria seria: primeiro, vá ao local assistir as giras. Acho que cada local traz um olhar diferente, cada casa é muito única, muito específica, e você tem que sentir muita afinidade. É Umbanda? É Candomblé, é Umbanda Molocô, Umbanda Traçada. Cada um tem a sua própria firmeza da egrégora, então você tem que estar numa casa que você tem afinidade. E geralmente com dirigentes que você também sinta que faz parte das coisas com que você acredita, ética e moralmente. Se são pessoas muito egóicas, se são pessoas que querem se melhorar, se são pessoas abertas, se são pessoas fechadas, se são pessoas raivosas ou muito tradicionais, ou se são... Tem tudo quanto é tipo de pessoa. Então, há uma casa que é zelada por pessoas diferentes, você vai ter afinidade por casas diferentes. Então, acho que um conselho seria frequentar a casa por algum tempo, verificar se você sentiu o chamado, sentiu afinidade, veja outras casas. Se você quiser entrar nesse desenvolvimento mediúnico, se você não se sentiu à vontade de alguma forma, conversar com o dirigente, com o zelador. Se não conseguirem resolver, testar outra casa. Acho que é importante você saber que você tem essa liberdade de experimentar. Você não precisa ficar fixo se você não se sentiu bem no local. Isso é muito importante. São muitas pessoas, né, querendo um bem comum, mas são muitas pessoas e cada pessoa tem uma personalidade, vem com seus traumas, vem com seus próprios preconceitos, suas próprias crenças e às vezes dá um bololô, né, como em qualquer local.
Então, é muito importante que as pessoas estejam ali querendo se melhorar, querem estar ali para a caridade, para trabalhar com a espiritualidade e não com o seu próprio ego, ou quer estar ali só para passar um tempo, ou conhecer pessoas, ou só ver o que é, ou então se quer só trabalhos materiais para ganhar coisas materiais, ou ter um controle material. É um local para se trabalhar a espiritualidade, para se trabalhar a humanidade, caridade, o bem maior. Então, verifique se está de acordo com as suas crenças, se te tratam bem, se buscam se melhorar, se você está também se buscando melhorar. É isso, porque treta pode rolar em qualquer lugar onde tem ser humano. Eu acho que um dos maiores desafios é por ser uma religião muito física. Ou seja, requer muito do seu físico para as coisas acontecerem. Às vezes você pode estar indisposto, não está querendo passar o dia todo lá para trabalhar fisicamente. Às vezes é um trabalho de vários dias seguidos e pessoas trabalham e têm a vida humana, a vida cotidiana para realizar e ainda tem que se dispor a auxiliar na religião. Então, é um trabalho pesado, você tem que cozinhar às vezes o dia todo, você tem que limpar, você tem que fazer os descarregos, depois se limpa os descarregos, você tem que limpar o altar, montar o altar. É uma coisa bem física. É um desafio, mas eu acho que isso também trabalha o ser humano a uma disciplina. Logo no início me lembrou muito sobre os ninjas, o Karate Kid. No início me lembrou muito treinamento ninja, treinamento Karate Kid. Você primeiro, aqueles treinamentos japoneses que você limpa vaso para poder depois dar um soco bom. Vai tirar o casaco, colocar o casaco, tirar o casaco, colocar o casaco, para depois você saber driblar lá os golpes mortais. Então você utiliza de uma coisa física para trabalhar outras coisas internas. Então acho que muita gente não percebe isso, que isso também é um treinamento, é uma disciplina, coloca a sua força de vontade para fora, o quanto você quer isso, o porquê você está fazendo isso. Tem que ter um motivo por que você está fazendo isso. É uma conexão, é um trabalho, exige muito de você, mas por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? E é aí que te sustenta, é aí que te traz força para se movimentar. E isso se leva para sua vida cotidiana também. O que é importante para você? O que te motiva a se mover? Cria essa disciplina para você trazer isso para casa também. Só que isso é um desafio, isso é uma construção, uma prática. Que nem no yoga, você pratica posturas que você não sabe fazer, até você experimentando, até o seu corpo entender o que você está fazendo. São muitas vezes difíceis, às vezes um pouco dolorosas, você tem que ir acostumando o seu corpo para não machucar, tem suas limitações, até que isso entra organicamente para você. Mas por que você está fazendo essas posturas? Por que você está treinando essas respirações no yoga? Para que isso? É para criar uma disciplina interna. Isso também acontece no físico com a Umbanda. Então esse desafio, que é grande, também é um grande ensinamento. Como a minha vida pessoal mudou após a Umbanda? Olha, muita coisa, principalmente internamente. Acho que assim que eu comecei, depois que eu comecei a descobrir sobre a Jurema, comecei o tratamento com a Jurema, e isso foi um grande divisor de águas, porque começou a trabalhar os meus traumas internos de rejeição, de comparação, julgamento, crítica interna, começou a trabalhar tudo isso que faz a minha personalidade como humana. Então, isso começou a se modificar de pouquinho a pouquinho. Ainda estou me modificando de pouquinho em pouquinho, bem devagar, bem amorosamente, gentilmente. Isso está começando a se transformar. Muitas vezes, quando eu estou cansada, eu acabo tendo um shutdown ou então um meltdown, e eu tinha muita vergonha disso acontecer na frente de outra pessoa, porque as pessoas não fazem isso, não costumam fazer isso, né? Não é comum você ver pessoas tendo crise assim no dia a dia. E então eu sempre me isolei, sempre quis não ficar muito tempo no local.
E acabou que naturalmente eu comecei a confiar no local e organicamente eu comecei a mostrar também esse meu lado. Eu comecei a, quando eu estava cansada, comecei a ter crises ali mesmo e comecei a receber ajuda. Comecei a conseguir falar sobre o que eu sinto e comecei a receber ajuda. As pessoas começaram a compreender melhor conforme eu fui me expondo. E isso é um grande desafio para mim. A exposição para mim é muito difícil, falar para mim é muito difícil e organicamente isso tem começado a ficar mais natural e isso é uma mudança muito grande na minha vida pessoal. Eu descobri meu laudo também depois que eu entrei na Umbanda, então isso também foi um divisor de águas para mim. Comecei a me entender melhor, a me aceitar melhor. Eu tenho confiado mais nos meus guias, na espiritualidade, de que as coisas acontecem, querendo ou não, eu não tenho certo controle sobre as coisas, mas o que eu quero aprender e desenvolver é saber fluir sobre os obstáculos, através dos obstáculos da vida, porque coisas vão acontecer para me testar como pessoa, como está o meu interno, o que eu consegui conquistar internamente, e eu tenho confiado de que as coisas acontecem por um motivo e é para crescimento, é para experiência e crescimento. Isso tem me fortalecido e acho que isso foi o que mais mudou na minha vida pessoal. Acho que o meu desenvolvimento interno de confiança, força, coragem, entrega, disposição, coisas que eu tenho muito medo, eu tô tendo que lidar, porque esse é o teste. Se eu tenho muito medo, eu tenho que lidar. Aos pouquinhos eu vou lidando, aos pouquinhos vou recebendo ajuda e aos pouquinhos vou me fortalecendo. Então, quem eu era antes? Antes de entrar na Umbanda, eu estava em desespero, eu estava em agonia, porque eu, mesmo realizando muitas tarefas, muitas práticas espirituais, eu ainda tenho a questão de ser neurodivergente, então coisas muito simples são muito difíceis para mim. E muitas vezes, com as coisas simples que eu preciso me regular depois de lidar com elas, eu não conseguia realizar certas práticas espirituais, como yoga, como a prática de yoga, como a meditação. Às vezes sim, às vezes não, como é normal. Então eu estava muito desesperada com os acontecimentos da vida e sem saber lidar com eles, sem saber aceitar eles. Durante eu comecei a confiar mais na espiritualidade, a entender mais esse processo de deixar fluir, tem que fluir, e tentar focar no que eu queria para minha vida, nos meus projetos. Mesmo que eu conseguisse só um passinho, eu comecei a me orgulhar disso e isso ajudou no meu desenvolvimento para conquistar mais coisas que eu quero na minha vida, meus projetos, como eu quero ser como pessoa, na minha vida diária, o que eu quero realizar aqui na Terra. Então, eu acho que antes de sair da agonia do desespero para uma ajuda, como se eu tivesse recebido amigos na minha vida, comecei a me comunicar com esses amigos, comecei a interagir com essas energias primevas da vida, os orixás, as entidades, com pessoas que já lidam com isso, sabem o que está acontecendo à sua volta, essas provações terrenas, conselhos, amizades começaram a ser formadas, amizades materiais mesmo começaram a ser formadas. Isso foi me ajudando a me fortalecer para onde eu tô agora. E agora eu tô nesse processo de começar a florescer e cada vez mais me aprofundar nesse meu desenvolvimento mediúnico, nesse meu desenvolvimento pessoal, de pessoa, interno, do meu inconsciente, dos meus traumas, dessa conexão com o divino. Então é um processo, vai ser um processo a vida toda, mas eu saí de um lugar que não estava tão legal para um lugar que eu tô começando a perceber onde é que estão as coisas, onde fica cada coisa, como eu posso mudar cada coisa, e onde eu tenho controle, onde eu não tenho, onde estão as amizades que me ajudam a me fortalecer, e firmando mais essa comunicação com essas amizades e tendo mais essa recepção dessas amizades espirituais e físicas. Se você ficou até o final desse vídeo, eu quero agradecer muito a você está me ajudando a realizar esse projeto, que é me expor mais, a falar mais das coisas que eu penso. Se você curtiu, por favor, aperta aí o joinha, se inscreve para ajudar a apoiar esse canal a crescer. Se
Se você acha que alguma pessoa vai se interessar por esse vídeo, pode compartilhar com ela, que isso também me ajuda. Se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar algo sobre a sua experiência, pode deixar nos comentários, pode olhar nas minhas redes sociais, conversar comigo também. Estou aqui aberta para comunicação com vocês e eu quero agradecer muito pela presença de vocês. É isso aí, gratidão.